E no nosso terceiro bloco, nós temos as respectivas lições com as pautas que seriam discutidas, né, que foram levantadas no decorrer de cada sala, onde nós vimos a redenção assinalada na lei e profetizada pelos profetas, revelando que o instrumento da salvação não é a lei. Isto é claro. Tá? Não é a lei o instrumento da salvação. E continua a participação que os profetas tiveram, os apóstolos, na exposição do Novo Testamento, a participação no Novo Testamento, ela só é uma realidade com a manifestação direta do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é o agente que desenvolve todo esse processo salvífico e aonde ele é responsável em fazer com que o homem entenda sobre estes assuntos. Que assunto? Assuntos da salvação. Aqui se repete mais uma vez a implementação das doutrinas salvíficas, ou seja, doutrinas da salvação, doutrinas da glorificação e a doutrina da justificação. Nós só temos a ciência destas doutrinas por conta do Espírito Santo. Se não fosse por ele como agente revelador, nós não teríamos a ciência destas coisas. E uma das grandes discussões no mundo é sobre a eficácia, a veracidade dos textos sagrados. Resistindo a milênios, se mantém fiéis. O agente responsável por isto é o Espírito Santo. Que muitos tentam ocultá-lo ou tratá-lo como uma força. Ou seja, outras doutrinas surgem. Aqui temos a importância da ortodoxia pentecostal na preservação dessas doutrinas, mas segundo os elementos quais eu lhe mostrei, tá? Segundo os elementos, porque a lógica e a razão e a ciência não podem interpretar as revelações do Espírito Santo, porque para elas é loucura. Tá, já é pauta passada. Então, um agente que é o Espírito Santo, ele tem essa preocupação em manter essa preservação no coração do fiel. Porque se ele não fizer, as heresias, elas se infiltram. E quando elas conseguem se infiltrar, meu irmão, é o mesmo efeito de uma erva daninha em um jardim. Não consegue arrancá-la, estipá-la sem prejuízo. Não consegue. É por isso que o Espírito Santo, ele tem trabalhado nestes últimos dias e através deste pensamento, nesta lição, eu posso ver a intensificação desse trabalho na vida dos fiéis tão real. O que acontece se formos atingidos por essas heresias? A doutrina da glorificação, por exemplo, será corrompida e será um desastre para a igreja. Exemplificando, se deixarmos de acreditar que a vida continua na morte, com a morte, nós vamos acreditar, então, que morreu, acabou. Você consegue observar a gravidade disso? Se formos, repetindo novamente, se formos atingidos por heresias e se falharem
as ferramentas, os mecanismos instituídos dentro da igreja para filtrar tais, teremos grande dificuldade para acreditar em uma cidade celeste, Nova Jerusalém, na glorificação de Cristo, no arrebatamento. Você está imaginando a seriedade disso? O retorno de Cristo para buscar a sua igreja, que está no arrebatamento. A glorificação dos santos. Você deixa de acreditar, meu irmão, em tudo isso. E você começa a viver como se o presente fosse o último dia da sua vida. Quando você ouve essa expressão na boca de fiéis, é um sinal gravíssimo de viver o momento, de viver o presente, sem saberem, estão feridos, estão machucados. Essas vertentes conseguiram atingi-lo. A vida para o cristão não se acaba na morte. Ela muda de endereço. Isto é o que nós aprendemos na doutrina da glorificação. Atingirmos a estatura perfeita. E no que se diz a santificação? Como é que vamos alcançar, sermos santos ou atingirmos a santificação se não acreditamos no primeiro princípio? Mas qual é o primeiro princípio? Da justificação. Observe a importância de estarmos na sala. Observe a importância que o Senhor tem conosco, de nos mostrar, de nos revelar o seu carinho, preocupado em fazer com que nós não nos esqueçamos destas promessas. Sim, promessas, sim. E qual é a garantia de que elas serão cumpridas? Primeiro, o Espírito Santo. É a primeira garantia, porque ele trabalha para que estas promessas se cumpram. Segundo, o próprio Cristo, fundidas com a primeira. Eles são a garantia do cumprimento destas promessas. Aí você pode dizer criticamente: me dá uma prova da existência. Meu irmão, se você não acredita, se você deixa de acreditar, respeito isso inteiramente. Isso é um problema particularmente seu, somente seu, ok? Se você não acredita, se você tem suas dúvidas, sim, tenha suas dúvidas. É justificável ter suas dúvidas. Vivemos em um país democrático, então você pode ter a opinião que você quiser. A nossa é segundo o que está escrito na palavra que nós recebemos do próprio Deus, através de homens selecionados. É isso que se trata o nosso segundo grupo de lições, ou terceiro grupo de lições. Estes homens não só entregaram o material, eles foram sistemáticos. Eles entregaram o material e foram organizando as pautas. O apóstolo Paulo é responsável pela implementação das doutrinas da justificação, da glorificação, dentro da igreja. E tantas outras. Então essa é a importância. Este é o princípio básico. Que o Senhor, nosso Deus, possa esclarecer melhor a sua ideia, o seu pensamento. É isso que Deus tem para nós. E não vai ser o mundo que vai nos engolir. Nós vamos prestar conta. Não importa
qual seja a sua posição dentro da igreja, você vai prestar conta. Se você foi engolido por estes monstros da heresia, de pensamentos faliciosos, meu irmão, que você possa ser restaurado em nome de Jesus. O que fazer? É só você tirar o poder que você deu à lógica e à razão com a ciência e transmitir este poder que você deu a estes e depositar na sua fé. Faça com que a sua fé sobreponha todas estas coisas. É necessário. Você sabe, você conhece que o justo não viverá sem fé. O justo não consegue viver pela razão, o justo não consegue viver pela lógica, o justo não consegue viver pela ciência, mas consegue viver sem elas. Tendo fé apenas. Porque é importante você entender uma coisa, quando eu digo isso, nós não temos aqui um boneco inanimado. Nós não temos um boneco onde é movimentado só pela fé e faz somente o que quer. Não. A fé, quando ela sobrepõe a lógica, a razão com a ciência, meu irmão, a racionalidade, ela é tão tremenda que ele impacta outras vidas. E outros pensamentos são restaurados, são mudados. É isso que acontece. Então, isso significa dizer que quando a fé sobrepõe a minha lógica, a minha razão e a ciência, elas entram em equilíbrio na minha vida. E eu não tomo decisões precipitadas. É isso que significa viver por fé. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, em nome de Jesus.